Para quem preencheu os cupons, os convites, lembramos que no final da palestra teremos o sorteio de um aparelho celular, 2 livros Londrina Terra de Riquezas, um kit de livros Pensar Bem nos Faz Bem, volumes 1 e 2, do professor Mário Sérgio Cortella. Teremos também um livro da Top Model e ex-modelo jornalista Janete Leão Ferraz. E lembrando que os livros do professor Cortella estão sendo vendidos no hall de entrada do teatro e após a palestra ele os atenderá para uma sessão de autógrafos. Nascido em Londrina, em 1954, filósofo, mestre e doutor em educação, professor titular da PUC São Paulo, na qual iniciou a docência e a pesquisa em 1977, professor convidado da Fundação Dom Cabral. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo de 91 a 92, escritor e conferencista, tem presença constante na mídia como âncora, debatedor e comentarista da Rádio CBN. Com vocês, Mário Sérgio Cortella. Muito bem. Satisfação imensa, uma noite gostosa aqui no Marista. Ontem eu estava no Marista em Maringá e acabei me equivocando, fui falar sobre o fundador dos Maristas e disse, minha homenagem a Dom Bosco. E é claro que o Marista foi fundado por Marcelino de Champagnat e já começou a palestra com um deslize. E como todo deslize, a coisa mais inteligente a fazer, quando você o comete, é corrigi-lo. Uma das coisas mais importantes na vida para não ser ultrapassado, não envelhecer a cabeça, as ideias, é exatamente ser capaz de uma virtude que eu quero trabalhar aqui de maneira mais intensa, que é a virtude da humildade. E desse ponto de vista, claro, mais do que humildade, quando eu digo aqui que ontem me equivoquei, é porque não faz muito sentido. Eu que tantas vezes estive no Marista, não havia esse estupendo auditório que hoje eles têm, mas eu, quando menino em Londrina, admirava imensamente não só a escola, mas quem tem mais idade como eu, se lembra também da fanfarra do Marista. Essa sim, quem tem mais idade guarda na memória a apresentação, inclusive fanfarra essa que se apresentou no Maracanã, no jogo do Santos contra o Milan. Eu que torço para o Santos e para o Londrina, aliás, antes que riam, e eu torço para o Santos, sim. Um dos meus filhos, o Pedro, que aliás faz o prefácio do livro Não Se Desespere, algumas pessoas aqui sabem, na minha casa são sempre meus filhos que fazem os prefácios dos meus livros, não quero ninguém que fale mal de mim, então são eles que falam. E o Pedro, ele é jornalista da Sport TV e é São Paulino. E estava no campo no jogo Santos e Ituano, quando o Santos perdeu o título paulista agora há poucas semanas para o Ituano, e o Pedro, com todo afeto que ele tem pelo pai santista, mandou um SMS de dentro do campo, pai, grande Ituano. E é claro que eu respondi com afeto também, filho, para sofrer na final, tem de estar na final. É claro que ele não respondeu mais nada. E uma das coisas boas é exatamente lembrar que um dia a fanfarra do Marista tocou no Maracanã, e naquela final em que o Santos foi bicampeão mundial, e portanto vale, quem estava tocando surdo naquela fanfarra é um outro londrinense, com muitas e muitos de nós, que é Arrigo Barnabé, e ele gosta muito de contar isso nos momentos em que faz palestras também, ou nas músicas que compõe. Para mim, especial, quando a Aguinaldo, o marido da CBN, lembrei do Aguinaldo Timóteo agora, quando a Marildo da CBN traz aqui esse tipo de convite nesse 10º ciclo, e eu encontro esse auditório pleno de homens e mulheres, alguns que talvez não saibam que a nossa atividade vai até às 22 horas e por isso está em pé. E é claro que se pudessem se sentariam, mas é que nós tivemos hoje uma das coisas que mais anima um professor, que é o meu caso, mais ainda um professor de filosofia, que é um auditório pleno de homens e mulheres, inclusive que partilharam alguns e algumas partes da minha trajetória. Afinal, eu moro em São Paulo, na capital paulista, há 47 anos, mas como foi lembrado aqui, eu sou pé vermelho autêntico, nasci em Londrina, vivi aqui
até os 13 anos de idade. Voltei e volto a Londrina muitas vezes. Tenho muitos parentes em Londrina que não tive quando era criança. Eu não tinha parentes aqui, hoje sim eu os tenho, porque moro nessa cidade. Vários estão aqui hoje também, razão pela qual encheu o auditório. Se a família ou vem. Né? E nesse sentido, essa alegria ela vem também porque eu sou um professor de filosofia. Isto é, quando você encontra numa cidade como a nossa, tantos homens e mulheres que se juntam numa noite para uma reflexão, que também é de base filosófica, que tem elementos no campo da ética, que toca no campo da religiosidade, que puxa para o ramo da educação escolar, isso é absolutamente animador. Eu gosto, inclusive, porque hoje, 15 de maio, há exatos 365 dias, eu estava em Londrina também, no dia 12, 13, 14 e 15 de maio, porque tinha recebido eu, o ano passado, uma homenagem na Câmara Municipal de cidadão benemérito, dado que cidadão eu já sou, e eu aqui pude vir, né, com minha mãe, trouxe minha mãe para passar o Dia das Mães no local onde ela se tornou mãe, né, pela primeira vez, ela paulista que é, e foi muito bom. E nesse momento eu dizia a ela algo que nos ajuda bastante, a importância de nós nos cuidarmos reciprocamente, isto é, da capacidade de nós não desistirmos para não desertificar o futuro, não apodrecer a esperança, não aceitar de modo algum a desertificação dos nossos sonhos. E hoje, 15 de maio, tal como aconteceu ano passado, é uma data especial. Muita gente talvez não saiba, mas 15 de maio, entre os gregos antigos, é o dia da divindade Maia. A divindade Maia, que é uma divindade grega e também romana, é a deusa da fertilidade, a deusa da capacidade de criar futuro. Por isso, o mês de maio, inclusive, tem esse nome, vindo exatamente da divindade Maia. Esse é um mês em que se dá a luz a um novo momento. Afinal, quem aqui estudou filosofia se lembra que maiêutica, em grego, significa o ato de dar a luz. Isso significa também que quando nós nos juntamos no mês de maio, quando a CBN, com todos os seus parceiros e parceiras, organiza essa reflexão, a nossa intenção é fazer algo que eu gosto demais. Independentemente de você ou eu termos religião, uma das coisas que mais me anima quando eu vejo um auditório como esse lotado é uma palavra que os cristãos atribuem a Jesus de Nazaré, que eu acho estupenda, que eu gosto de lembrá-la sempre, que, de acordo com os cristãos, está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. É fácil guardar, quem é da área de educação mais ainda, que é João 10, 10. Em que Jesus teria dito uma expressão decisiva que é: quero que tenhais vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. O que é vida em abundância, você sabe, eu sei. A vida em abundância é aquela que não é atingida pela carência sem alternativa, pela necessidade sem saída, pela impossibilidade sem enfrentamento. Por isso, aquilo que mais vem hoje à minha cabeça, e portanto também ao meu coração, é que eu quero vida e vida em abundância. E um auditório como esse, pleno, de homens e mulheres sentados, outros em pé, nos lembra exatamente essa ideia de abundância. E olha, que como eu gosto de lembrar, algumas pessoas aqui sabem, eu sou da área de filosofia, eu sou o que se chama de filósofo, de maneira geral. As pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente vai começar. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Quem dá aula aqui nesse auditório já ouviu a pergunta: professor, o senhor não trabalha, só dá aula. E eu sou professor titular da Universidade Católica de São Paulo, na qual dou aula há 37 anos. Também sou da Fundação Dom Cabral e fui professor da Getúlio Vargas durante 15 anos, portanto eu não trabalho em vários lugares. Como sobra tempo, eu sou comentarista da Rádio CBN. Quem ouve CBN todo dia às 6h32. Hoje de manhã, lá estava eu falando às 6h32 sobre que a ética é a estética da alma. A ética é a estética da alma, isto é,
A bela pessoa é aquela que tem uma ética decente. Se você ouve CBN, espero que o faça amanhã, às 6h32, antes de sair para Curitiba com a Marildo e Jaqueline para outra atividade da CBN. Você poderá ouvir outro comentário. Sobra tempo sobre o Jornal da Cultura, da TV Cultura, e às vezes da Globo News, portanto não trabalho em muitos lugares. O tempo rareia jamais, por isso escrevo o livro. Acabei de lançar o 22º livro. Algumas pessoas até o trouxeram hoje para eu autografar, né, e eu gosto de fazê-lo. E eu tenho um hábito, a cada livro meu eu escrevo sempre nele uma virtude. Uma virtude. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Não Espere pelo Epitáfio, que eu escrevo vida. O outro é Não Nascemos Prontos, eu escrevo audácia. Tem o Não Se Desespere, que eu escrevo alento. E no livro que agora saiu, é esse chamado Ética e Vergonha na Cara. É um livro com o Clóvis de Barros Filho, nele eu escrevo decisão. E eu quero partir exatamente dessa perspectiva, isto é, dar oportunidade ao êxito. Mudar é complicado, sem dúvida, mas acomodar é perecer. Vida exige decisão. Decisão de mudar, decisão de reinventar, decisão de criar, decisão de gerar uma vida em abundância para todos e todos. Por isso, decisão tem por trás uma virtude especial, que a decisão é um ato deliberado, mas ela tem por trás uma virtude que é coragem. Coragem. Eu, no livro Qual é a Tua Obra, que é um livro meu que algumas pessoas gostam, eu também gosto bastante dele, eu, além de escrever teu nome e o meu, escrevo nele coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Quando eu vou consultar um profissional de qualquer área, eu quero que ele tenha medo de errar, quero que ele se prepare, quero que aquele que faz a comida que eu como em algum restaurante, em algum lugar, que ele tenha medo dela perder validade. Isto é, para ser pai ou mãe precisa coragem. Para ser pai ou mãe, aliás, quem aqui é pai ou mãe sabe que é o momento mais difícil para nós, como pais e mães, é quando nossos filhos têm 15 ou 16 anos, que eles acham que não tem medo. Você fala assim, filha, toma cuidado, mãe, pode deixar, eu sei o que eu faço. Filho, olha lá, mãe, nunca aconteceu. Aliás, é um pensamento anticientífico, nunca aconteceu, não vai acontecer, eu nunca morri. Não faz sentido científico isso. Olha que coisa curiosa. Por isso, atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Esse livro que eu mencionei, o Qual é a Tua Obra, quem faz o prefácio dele é uma das minhas filhas, Ana Carolina, que a gente chama de Carol. E a Carol, ela, inclusive, no prefácio, conta algo que ajuda a pensar os novos tempos que nós estamos vivendo. Porque é um tempo de pressa, mas uma das coisas não pode se ausentar. Ela é advogada criminalista e ela um dia, ela conta isso no prefácio, ela estava em Brasília, na porta da sala de audiência dos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, para fazer a primeira sustentação oral da vida dela. 27 anos de idade, hoje ela tem 34, mas na época com 27, na porta da sala, para sustentar oralmente com ministros do STJ, a perna dela não parava no lugar. Ela tremia, ela me ligou e falou assim, pai, pelo amor de Deus, eu vou entrar para falar com o ministro do STJ, eu estou tremendo, estou com ânsia de vômito, pai, por favor, me ajuda, como é que eu faço para ser segura como você? Eu falei, espere 30 anos. Afinal de contas, algo que é decisivo na vida, que é uma virtude chamada paciência. Paciência. Paciência não é lerdeza. Fazer lerdamente é imperícia, é falta de competência. Fazer com paciência é um sinal de inteligência. Paciência para maturar, paciência para pensar, paciência para fazer, para formar uma família, para criar um negócio, para organizar a educação de pessoas. Paciência não é lerdeza. Nós estamos num mundo que é muito apressado. Muita gente diz que nós estamos vivendo um mundo de velocidade, mas não necessariamente. Nós vivemos mais um mundo de pressa do que de velocidade. Nós vivemos algo que eu chamo de miogização da vida. Vida miojo. Namoro miojo, pesquisa miojo,
Amizade, miojo. Casamento, miojo. Sexo, miojo. Né? Religião, miojo. Já imaginou? As pessoas se miogizaram em relação a algumas coisas e isso é um risco. Essa é uma relação apressada, na qual falta paciência. Para a gente conviver é uma coisa difícil. É difícil parar, conversar, sentar junto, almoçar. Hoje eu tive alegria, na hora do almoço, de almoçar aqui em Londrina com 2 amigos, o Reinaldo e a Cleide Andrade. E o nosso gosto de ficarmos ali 2 horas. O Guilherme não pôde ir, o filho, mas nós estávamos lá tranquilos, tomamos uma taça de vinho, conversamos, enquanto vocês trabalhavam, eu não. Eles sim, tinham trabalhado, seguiram nisso. O que a gente tinha ali? Um tempo organizado que não fosse miojizado. Eram 2 horas. Claro, você diria, mas é pouco. Mas era um tempo de fruição. Mas não era também aquela passagem em que você tem rapidez como sendo o critério. Há pessoas que têm sempre a pressa, até para ir à igreja. Eu vi que tem algumas religiosas aqui, e me lembrei, tem gente que para ir à igreja escolhe o horário da missa pelo tamanho curto que ela tem. E fala assim, eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa rapidinha. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu a missa curta. É um Deus palermo, certo? Essa miogização da vida, ela carrega algumas coisas que são negativas. Por isso, quando a Carol Adriana, né, que é a Adriana, minha prima de Londrina, a Carol, que você conhece desde pequena, ela diz, eu estou desesperada, né, para falar com os ministros da STJ, eu disse a ela, paciência. Uma das coisas mais decisivas nos tempos atuais é não perder a oportunidade de ser paciente. Parece estranho que a gente quer tudo já, agora, ao mesmo tempo, junto. Por exemplo, você chega em casa hoje à noite, 11 horas da noite, a palestra aqui para o teu desespero vai acabar 5 para as 10. A sequência será o sorteio de alguns livros e depois de um aparelho de celular. Aliás, entre aspas, a hora que eu terminar, 5 para as 10, enquanto se faz o sorteio, eu vou até aqui o saguão, ali tem alguns livros, quem tiver algum livro, com alegria, eu lá escreverei. E uma coisa gostosa é exatamente essa ideia que você chega em casa hoje, 11 da noite, quando você está chegando em casa, teu menino de 16 anos está saindo, você fala, onde você vai? Ué, vou para uma balada, mãe. Pelo amor de Deus, hoje é quinta-feira. Mãe, pode ser a última balada da minha vida. E você fica olhando um menino de 16 anos, entendendo as coisas desse modo. Você sai e fala, filha, onde você vai no fim de semana? Vai ficar em Londrina? Não, eu vou acampar. Filha, você acabou de acampar no feriado. Mãe, pode ser a última viagem da minha vida. Isto é, um desespero pelo dia a dia, aquela sofreguidão por viver tudo já, agora, ao mesmo tempo, junto, no qual se ausenta a paciência. Vocês não sabem, aqui quem é professor ou professora sabe disso, nós estamos tendo que mudar um pouco das nossas metodologias de trabalho em sala de aula. Por exemplo, algumas crianças chegam na escola amanhã cedo, aqui em Londrina, na região, eles saem de casa, entram na van, no ônibus, na Kombi, ou com o pai e a mãe, e vai no carro com o fone de ouvido, ouvindo tutum, 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 tutum. Ele entra assim na sala de aula. Ele já entra na escola às 7 e pouco, em estado de tensão. Nós temos algumas medidas a tomar, nós temos que acalmá-los, senão não tem como dar aula para eles. Eu, quando morava em Londrina, eu morava na João Cândido, eu ia até o escolar do Simas a pé caminhando, vendo formiga trabalhar. Até hoje, como eu não trabalho, eu faço isso. Eu agacho, ficava vendo passarinho. Às vezes eu dava uma volta imensa, passava pelo bosque, ficava conversando com o Pati, nunca responderam. Você imagina, hoje quando eu bebo, respondo. Já imaginou? Tempo, você diz assim, mas sobrava. Não, era outro modo de viver. Nós estamos num mundo que é necessário o senso de urgência. Mas a gente não pode ter uma vida miojizada. E olha que coisa, quando você imagina, a criança já entra assim, ela entra em estado de tensão. Nós estamos tendo que fazer algumas coisas na escola. Tem escola que sabe o que ela faz. Quando a criança entra dentro da sala, diminui a luminosidade um pouco para desativar um pouco o cortisol, né? Faz um pouquinho de respiração, às vezes de Tai Chi Chuan, um pouquinho de Astanga. Para quê? Para ela não ficar em estado de tensão, senão não tem como ensinar.
Como é que você vai acalmá-las? Tem uma coisa que é ilegal, que é dar um antihistamínico, um Alvedon, por exemplo, colocar na merenda, né? E aí sim, mas isso a lei não só não permite, como seria absolutamente cruel. Mas o outro modo é formá-los, né? De maneira que eles consigam. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu disse para a Ana Carolina, para a Carol, paciência, eu estou dizendo que uma das virtudes, junto com coragem, no mundo de mudança, às vezes apressada, às vezes veloz, é paciência. Claro. E junto com ela, claro, coragem. A Ana Carolina, a Carol, ela estava grávida o ano retrasado, nasceu, né, a Ana Luísa, minha neta, em fevereiro do ano passado. E ela falava uma coisa decisiva. Hoje, quando eu encontrei a Thaís, me lembrei disso. A Thaís está grávida também, né? E aí a Carol, nos primeiros 3 meses, Thaís, ela ligava para mim todo dia de Florianópolis, quando ela mora, e dizia assim: pai, não aguento mais. Eu vomito o dia inteiro. Eu falava para ela: filha, coragem. Coragem, vou te dar um conselho. Aproveite essa fase que você está, porque ela é a melhor que tem na maternidade. Duro vai ser quando a bichinha sair daí. Na hora que ela sair daí, você vai ver o pega como é que é. Você vai ter que cuidar dela até o fim da tua vida, ou, o que é pior, até o fim da vida dela. Porque alguns de nós somos abençoados em cuidar dos nossos até o fim da nossa vida, outros em cuidar deles até o fim da vida deles. E é interessante porque eu disse para ela: por isso, filha, aproveite essa fase. Aliás, vou te dar um conselho: vomite com alegria. E na hora que ela sair, você vai ver como é que a coisa aperta. Portanto, olha que interessante, coragem. Eu digo isso por uma razão. No mundo onde as coisas têm uma rapidez muito grande, algumas pessoas acham que elas podem também construir família, carreira, podem construir patrimônio com rapidez. E aí cai numa armadilha que é perder a paciência em relação a isso. Aliás, cada vez mais nós temos gente que quer fazer atalhos para chegar ao lugar. Eu vendo esse auditório aqui do Marista hoje pleno, eu me lembrei de um concerto que eu assisti há alguns anos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, que é na Afonso Pena, a avenida principal de Belo Horizonte. Magnífico teatro, um concerto do grande Arthur Moreira Lima, nosso pianista. E quando ele terminou um daqueles magníficos concertos que ele é capaz de fazer, um jovem de uns 30 anos de idade se aproximou dele e disse assim: eu daria a vida para tocar piano como o senhor toca. Ele respondeu: eu dei. Eu dei a vida para tocar piano. 35 anos, 9 horas por dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje há uma pressa em relação a essa questão. Algumas pessoas, elas deixam passar a oportunidade de construir uma vida mais sólida, uma vida mais segura, não monótona, mais segura, em nome, claro, dessa pressa. Por exemplo, quem aqui é da área de empresa sabe, às vezes um jovem, né, que acaba de entrar numa empresa como trainee ou como estagiário, ele acha que se em 2 anos ele não for um dos diretores, ele é um fracassado. Aliás, se eu falar para ele de carreira universitária, ele acha que eu sou tolo. Eu fiz carreira universitária. Digo eu para o jovem: venha para o lado universitário, vai fazer carreira como eu. Você entra agora em 2014 e chegará professor titular da UEL, né, em 2034. Tranquilamente. Você entra como auxiliar de ensino, depois faz mestrado, 2 anos depois assistente mestre, depois faz assistente doutor, depois faz para associado, depois faz... Em 2035 você já está no topo da carreira, vai dizer: estou fora. Claro, o que ele não aprendeu ali? Algo que é decisivo, que nos tempos atuais, cada vez mais, nós temos cautela, porque está desaparecendo um pouco do dia a dia das pessoas algo que é a capacidade de esforço. Como a gente tem uma facilitação tecnológica muito grande, como uma parcela daquilo que a gente tem que fazer, as máquinas fazem, não que a gente não deva usá-las, mas a gente precisa cautela para não ser por elas dominado. Eu me lembro que há alguns anos minha mulher comprou para casa, para pôr na pia da cozinha, uma lixeira automática. Isto é, uma lixeira magnífica que você põe a mão e ela levantava a tampinha. E eu falei para ela: você quer me matar? Por que você faria uma coisa dessa? Se eu não tenho um trabalho nem mais de levantar a tampa da lixeira, eu vou ficar cada dia mais sedentário.
eu vou ficar cada dia mais parado e vou falecer com maior velocidade. Isto é, obviamente eu não sou avesso à ideia de tecnologia, ao contrário, eu uso em larga escala, mas eu não quero de maneira alguma que a gente tenha um enfeitiçamento num mundo em que é necessário não ser biologizado. E nessa hora vale exatamente essa questão. A ideia de uma pressa em relação àquilo que se faz e até a ausência de humildade daquilo que precisa ser feito. Olha que coisa curiosa. Penso eu algo que eu acho que ajuda a gente nessa reflexão num mundo como esse que nós estamos vivendo. Todos os meus filhos, quando cresceram, à medida que eles iam crescendo, como eu sou caipira, eu usava com eles várias coisas do mundo caipira. E nessa hora, uma das coisas que fazia era exatamente ensiná-los algo que era decisivo, que era o segredo da vida. Quem aqui nesse auditório for caipira vai reconhecer bem esse segredo. E meus filhos cresceram me ouvindo dizer o seguinte: no dia que vocês fizerem 12 anos, eu vou contar para vocês o segredo da vida. E filho de filósofo acha que o pai sabe o segredo da vida. Como eu sei mesmo, tanto que eu vou repartir aqui agora. E aí eles foram crescendo, e eu todo final de semana, nos almoços, jantares, incentivava. Eu vou contar o segredo da vida, o segredo da vida. E eles foram criando uma ansiedade. De hora que eu contava para você, não conte para o mais novo. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 36 anos, o dia que ele fez 12 anos, que é 15 de dezembro, o aniversário dele, ele me acordou às 4 da manhã. E falou: pai, hoje é 15 de dezembro. Eu falei: que bom, filho, parabéns. Ele falou: então, pai, hoje é meu aniversário. Eu falei: legal, filho, que bom, parabéns de novo. Claro que eu sabia o que era. Ele falou: pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Eu falei: nossa, filho, como você cresceu. Pai sabe torturar direitinho. E eu fiquei criticando. Ele falou: pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Eu falei: é verdade, vem aqui comigo. E de fato, eu contei para todos. E todos eles são decentes, trabalham bem, têm uma capacidade de sucesso na vida, que eu acho gostosa. Eu chamei o André pouco primeiro, falei: não conte para os teus irmãos, vem aqui comigo. Eu chamei na sala, o sentei comigo ao sofá e disse assim: filho, o segredo da vida é este: vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Não sei se fica claro. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar leite, não tem leite. E tem gente que acha que vaca dá leite. Vaca não dá leite. Tem gerações sendo criadas achando que vaca dá leite. Menino de 20 anos de idade, que nunca lavou uma louça, nunca ajudou a arrumar as coisas, nunca partilhou o trabalho em casa. Cuidado! No mundo de mudança, nós estamos formando uma geração que não faz esforço, que está habituada com algumas coisas mais automáticas, que, aliás, confunde desejos com direitos. Ou seja, eu quero, você tem que me dar. Olha que coisa. Gente que não é preparada para uma convivência. Afinal, alguns pais e mães, em nome do mundo que muda, acham que tem que ser reféns dos filhos, desde pequeno. Eu estava sábado retrasado com a Cláudia lá, em Salvador, almoçando antes de voltar para São Paulo, e quando nós sentamos para comer, na mesa ao lado, uma mãe com uma criança infernal, uns 10 anos de idade, fazendo barulho para todo lado, e derrubando coisas, e perturbando quem estava em volta. Eu vim até ela e falei o seguinte: a senhora é a mãe dessa criança? Eu falei: sou. Eu falei: leve embora. Ela falou: como assim? Eu falei: ela é tua criança? É. Eu falei: ela está perturbando a comunidade. Falou: mas o que eu posso fazer? Eu falei: o que você podia fazer, você não fez. Certo? Mas agora você pode fazer algo, que é levá-la daqui. Aí ela disse: mas eu não... ela vai chorar. Eu falei: então, mas a criança é tua. Ela está perturbando a comunidade. Ou você não sabia que filho dá trabalho? É agora que te ensinaram isso? Como diz o ratinho, na hora de virar o zoinho, tudo bem. Mas na hora do PL, você quer largar para a comunidade suportar a tua criança insuportável. Você tem que lembrar uma coisa: essa criança não é responsável por esse modo de ação. É você que é. Ah, mas se eu levar, ela vai chorar. Eu falei: eu tenho, vai chorar no teu ouvido. Você que gerou, leve para casa. Não bata, não tranque no quarto escuro, não faça nada que seja cruel, mas seja firme. Você está criando um psicopata dentro de casa. Certo? E eu sabia que ela ia ser assim, essa criança. Eu falei para ela. Ela falou: por quê? Eu
Falei, porque quando eu cheguei, você chegou na sequência, e você, assim que ela chegou, você falou assim, onde você quer sentar, filhinha? Pois bem, o pai de vários de nós aqui, pais e mães, quando a gente sentava num restaurante para comer, diz assim, sente-se. Pode parecer uma coisa pouca, mas há uma diferença significativa para sugerir quem é que é responsável e está no comando. Há uma diferença entre sente-se, onde você quer sentar, filhinho? O que você quer comer? Qual programa de TV que você quer assistir? Qual refrigerante você quer tomar? Isto é, uma postura de submissão, que leva depois a pessoas acharem que direitos eles vêm dos desejos. Tem gente nesse auditório que nunca foi a Porto Seguro, no sul da Bahia. Tem um menino de 16 anos já foi, na formatura da escola. Você pagou uma nota para ele, ficou lá uma semana na passarela do álcool. A hora que ele volta, você vai buscá-lo no aeroporto, imaginando que ele vai estar babado de agradecimento. Quando você encontra com ele no saguão, que ele sai, se abraça, fala, e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Você fala, mas estava gostoso? Normal. Aquele tédio. Pois vou contar uma coisa para você. Vaca não dá leite. Tem que tirar. Você diz, ué, isso a ver com oportunidade. Nós estamos perdendo a oportunidade de formar uma geração que não nos abandone. Aliás, se nós formarmos gente fraca, nós estamos perdidos na final da vida. Porque vão cuidar de nós? Não cuida nem dele. Imagine quando eu tiver mais, eu preciso cautela. Nesta sala aqui, nesse auditório, está a primeira geração que cuida de duas gerações, dos filhos e dos pais. Nesse auditório tem gente que cuida dos filhos e dos pais. Cuida dos pais, cuida de plano de saúde, cuida de ajudar em relação a cautela, cuidados hospitalares, etc. Se a gente criar uma geração fraca, sabe onde você vai parar? Você diz, ué, que isso tem a ver conosco? Muito, que isso influencia a política, o negócio. Nós temos um país menos empreendedor no campo do negócio, porque uma parte das gerações acha que vaca dá leite. Se você olhar nos Estados Unidos da América do Norte, que não são uma referência para todas as coisas, mas para algumas eles são. Uma delas, o menino pode ser filho do presidente da Microsoft. Ele lava a louça junto com todo mundo. Ele arruma o quarto e num sabadão ele tem que cortar a grama. Ele tem que ajudar a tirar a neve da porta. Tanto faz se ele é filho de um operário de empresa ou se ele é filho do dono da empresa. Esta lógica, ela altera, porque essa facilitação nos tempos atuais gerou algo. E é preciso coragem para enfrentar. Vou dizer algo para você não esquecer. Vaca não dá leite. Aliás, tanto não dá que quem aqui é do interior sabe muito bem. Você tem que levantar 3h30 da manhã para ter leite. Entrar no meio do curral, se enfiar na bosta até o joelho, amarrar as patas de trás da vaca, amarrar o rabo dela no meio das patas, senão ela te embosteia inteiro, sentar no banquinho num pé só, meter a mão na teta e tirar. Senão não tem leite. Aliás, vão perguntar, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. A gente perdeu até o conhecimento em relação a essas coisas no cotidiano, tá? Imagina, ó, quem diria? Por que eu estou indicando essa ideia? Porque precisa de coragem. Coragem para mudar, coragem para fazer, coragem para educar. Coragem para não desistir. Coragem para não lamentar e dizer, no meu tempo. Se eu pudesse. Por exemplo, eu disse várias vezes hoje, inclusive numa fala ao vivo na CBN, eu nasci em Londrina, eu saí de Londrina, Londrina não saiu de mim, mas eu não tenho âncoras em Londrina, eu tenho raízes. Quem tem âncora é a CBN, né, nos vários programas, eu tenho raízes. Por quê? A âncora te imobiliza, a raiz te alimenta. Eu tenho nutrição na minha história, mas eu não estou vinculado ao meu passado do jeito que era. Para mim é absolutamente honroso ter sido criado e partilhado a vida com várias pessoas aqui, mas nós fomos crescendo, cada um e cada uma. Porque qual é o maior risco no mundo de mudança? Envelhecer a cabeça, a prática e perder a oportunidade de renovação. Para isso, claro, precisa ficar atento a algo decisivo. Vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabia, eu que não trabalho posso ficar observando, não sei se você já notou, mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz, é óbvio, Cortella,
Você não vem de São Paulo até aqui para dizer uma novidade dessa. Cuidado. A novidade não é a mudança do mundo, porque o mundo sempre mudou. A novidade, essa é inédita, é a rapidez da mudança. Nunca em toda a história humana se mudou com tanta rapidez. É só você lembrar que fatos decisivos na tua história desaparecem da memória. Quer ver um exemplo? Em que ano foi executado Saddam Hussein? 2006. Em dezembro de 2006. Você já imaginou? Esse ano está fazendo 30 anos de um filme que algumas pessoas assistiram aqui várias vezes, que é História Sem Fim. 30 anos. Aliás, esse ano está fazendo 32 anos de um filme antigo, eu não sei se chegaram a ver, um filme chamado ET. Quem diria? O mundo tem tamanha rapidez de mudança que, por exemplo, mudou tua noção de tempo. Você não olha mais o relógio para ver que horas são, você olha para ver quanto falta. Não te importa a hora, te importa o que te sobra. Isso é tão impactante que quem tem mais idade aqui, como eu, talvez se lembre, há 30 anos apareceram os relógios digitais. Alguns de nós aqui, todos que pudermos, compramos relógio digital. Nós não temos mais relógio digital. Nós voltamos a usar relógio com ponteiro. No mundo tecnológico, nós voltamos ao relógio com ponteiro. Sabe por quê? Porque o relógio com ponteiro permite que você veja a hora. E no relógio digital você tem que ler a hora. Por exemplo, você sabe que essa minha fala, para o teu desespero, ela vai até 21h55. Se você está com um relógio digital, toda hora você tem que fazer. Isso é falta de educação. Com um relógio com ponteiro, de vez em quando você alonga, ou faz que está meditando nas minhas palavras. Você ganha tempo. Velocidade, mudança, alteração, claro, mudou tanto que se você tiver uma percepção, eu sou professor há 40 anos, será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. O aluno que entrou esse ano na universidade, em Londrina, em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, aquele que entrou na faculdade esse ano, que está no primeiro ano de economia, administração, direito, engenharia, que ano ele nasceu? Que ano nasceu o aluno que está no primeiro ano de faculdade agora? 96. Os alunos que estão agora na universidade não conheceram Ayrton Senna. Aliás, porque eles nasceram 2 anos depois da morte do Senna. E nem relevam o Senna tanto assim. Em São Paulo você tem a estrada Ayrton Senna. A estrada Ayrton Senna faz tanto sentido com os meus alunos do primeiro ano da universidade, quanto a estrada Carvalho Pinto. Não que ele não saiba quem foi, mas não tem vínculo. Os alunos que estão esse ano na faculdade, eles não conheceram os Mamonas Assassinos. Aquele grupo que tanto inspirou nossos domingos, aquelas músicas altamente espiritualizadas, aquele fervor religioso, Sabão Cracrá, por exemplo. Eles não conheceram. Aliás, vou te contar uma coisa. Dia 2 de março agora, passado, fez 18 anos da morte dos Mamonas Assassinos. 18. Certo? E alguns estão dizendo assim, mas eles morreram. Já é a fase terminal. Já imaginou? 18 anos. Outro dia em sala de aula disse assim, porque os Mamonas Assassinas, os meus alunos falaram, Mamonas o quê, professor? Eu falei, Mamonas Assassinas. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é um grupo de música. Eu falei, o que eles fazem? Eles cantavam. Como cantavam? Eles morreram. Ah, é? Vocês não conhecem? Falaram, não. Eu falei, aqueles da Brasília Amarela. Brasília? Foi Brasília, vocês nunca viram, não? Aquele carro com 2 carburadores. Carburador. Vou contar uma coisa que você que é jovem não vai acreditar. No Brasil, há 20 anos, não havia carro importado, eles estavam chegando os primeiros. Não havia. A própria Renault, que está na parceria da atividade, ela não tinha presença no Brasil. Você já imaginou? Não tinha carro importado. Os primeiros, quem tem mais idade lembra, 93, 94, foram os russos. O carro Lada. Quem comprou tem até hoje. Aquilo é inventável, imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Já pensou? Há 20 anos em Londrina, nós não falávamos em China. A única coisa que a gente tinha da China há 20 anos em Londrina era a lâmpada de Natal.
que a gente comprava aquelas fieiras que acendiam, não é, marinho, para ela pescar. Hoje vem computador, tablet, mobile, capital. A dívida interna norte-americana, que é maior do que o PIB brasileiro, é propriedade da China. A China é a principal proprietária dos títulos da dívida pública norte-americana. E há 20 anos não falava em China. Quem diria? O Brasil é o terceiro proprietário de títulos da dívida norte-americana. Num país que há 20 anos a nossa inflação era de 3.000% ao ano. Você comprava uma coisa de manhã e Londrina à tarde tinha outro preço. Você ia tomar um café, custava 1,5 dinheiros, à tarde 1,7 dinheiro. Aliás, as pessoas mais idosas aqui se lembram, como eu, que uma empresa, para investir onde ela aplicava o dinheiro no mercado, em vez de ela vender sapato, carro, vender máquina, o que ela vendia? Vendia e comprava dinheiro no mercado. Aliás, onde ela comprava dinheiro e vendia? No open market, às vezes ia numa coisa que era de hoje para amanhã, que era overnight. O jovem que está hoje na faculdade não conhece overnight. Ele pensa que overnight é o nome de motel. Isso é sério. Você já imaginou? No mundo de mudança, uma pressa grande. Há 20 anos, nós não tínhamos uma série de coisas no nosso cotidiano. Ayrton Senna, que morreu há exatos 20 anos, fez agora no início desse mês, não conheceu e não usou 80% do que você tem no dia a dia, no trabalho, na família, no lazer, na escola e no negócio. Ayrton Senna, que morreu, como sabe, no dia 1º de maio de 94, não conheceu celular em alta escala. Aliás, você não tinha celular em 94. Você não tinha. E olha que a nossa cidade sempre teve um avanço grande na área de telefonia. Mas poucos tinham. Aliás, era tão raro o celular que quem tinha deixava tocar em público. Que era status. Camelô vendia celular de plástico para a gente fingir. Teve gente aqui que deixava tocar. Você já pensou? Hoje, o Brasil tem mais aparelhos celulares do que o número de habitantes. Em 20 anos. E quando o Senna morreu, o celular era quase uma arma de defesa pessoal. Você podia escrever com a antena dele. O cachorro te atacava, você pegava a bateria dele e jogava. Você já pensou? Em 20 anos, olha aqui na minha mão se você puder, em 20 anos o celular fez zoom. Esse que está agora na minha mão, ele manda e-mail, recebe e-mail, grava foto, grava filme, tem 6.000 músicas, tem GPS, tem cotação da bolsa, tem temperatura, tem a rádio CBN. Se eu precisar, faz ligação. Nem os Jetsons tinham isso. Você lembra dos Jetsons? Se você lembra, lamento. Mas o desembarque se aproxima. Vamos fazer um ciclo de gravação ao final. Temos irmãos que vão partir. Quem diria? Agora eu vou te contar uma coisa. A humanidade passou séculos atrás de uma coisa que falasse à distância, um telefone. Tentamos fumaça, tambor, tudo que deu. Na metade do século XIX nós inventamos o telégrafo, o escrever à distância. No final do século XIX, telefone fixo. Final do século XX, telefone móvel, nosso sonho, a vida. Pois bem, meu aluno que está esse ano na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. A mudança foi tão rápida que nós voltamos ao telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Ligue para ele, não atende, manda uma mensagem, ele responde. Isso é sério? Na universidade, você sabe quando alguém é idoso porque ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos põe isso no ouvido. Eles ficam olhando, estranhando. Quem será esse que põe isso no ouvido? E faz uma coisa incrível, escrevem com o único dedo. Alguns aqui, quando a gente era mais menino, escrever com o dedo só era um defeito. Você podia ser mandado embora. Para trabalhar tinha que escrever com os 10 dedos. Pois bem, ninguém com menos de 20 anos já pôs a mão numa máquina da datilografia. Só por curiosidade, por favor, levante a mão aqui nessa sala e olhe em volta.
Quem nesse auditório fez curso de datilografia, levante a mão, olha e volta. Passou horas e horas, ASD, FG, CLK, ASD, FG, espaço. Guardou o diploma num quadrinho, escreveu no currículo exímio datilógrafo. Teu pai falou, se você não fizer curso de datilografia, você não vai ser ninguém na vida. E nós temos que aprender com os 10 dedos. Hoje, usar um dedo só é um sinal de perícia. Ou eu abro a cabeça para essa mudança, porque ou você aprende a usar esse dedo, ou você vai ficar chupando ele. Aliás, eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, cuja neta de 8 anos de idade nunca tinha visto uma máquina de datilografia na vida, claro. Mas ela viu quando, há 2 anos, com 6 anos, quando ela foi com ele até uma delegacia de polícia na nossa linha Copacabana para registrar uma colisão. Quando ela entrou, o escrivão estava com uma máquina. Ela olhou aquilo e falou assim: vô, olha como a polícia está ficando moderna. Ela não estava sendo irônica, porque ela nunca tinha visto aquilo. Ela falou: ele já tem um computador que vem com impressora acoplada. Ele escreve e sai na hora. Olha só, isso é uma vantagem. No mundo de pressa, você escreve e sai depois de 10 minutos, aquele sai na hora. Quem diria? E eles escrevem com o polegar. E está na marcha do carro. Hoje está no volante, você acerta o espelho, mexe o rádio, mexe a GPS, acerta o banco com o polegar. Você sabe quando alguém é idoso, que ele segura com a mão e faz com a outra. Até de costas, vocês parece uma galinha balançando. Pois bem, você não conheceu isso. Vocês dizem, ué, e o que isso tem a ver conosco? É um mundo que tem uma mudança que a gente ou vai adiante ou envelhece. Você não fica velho porque você assistiu o Jetson, você fica velho porque você deixou a cabeça lá. Você não fica velho porque você não conheceu o celular direito, mas você deixou a cabeça lá. É claro, você já imaginou. Você não conheceu internet. Você não morreu em 94 e a internet civil no Brasil é de 95. Se Senna quisesse mandar um documento daqui para Mônaco, ele tinha que usar fax. Que alguns aqui ainda lembram. Você põe o papel, ele é bem veloz. O dia que você comprou fax na empresa foi um sucesso. A secretária do diretor precisou fazer curso de 1 semana para usar aquilo. E só ela sabia passar fax, senão você tinha que ir aos Correios para passar o fax. Você já imaginou se os Correios não tivessem mudado o que eles faziam? Não existe mais aquilo que era a base forte do Correio, que era a correspondência. A própria Microsoft, agora que lançou o Windows 8, teve que mudar o ícone para envio de e-mail. Porque como é que ele era? Um envelope. Aliás, agora teve que mudar também o símbolo de salvamento de arquivo. Porque como é que era o símbolo até agora? Um disquete. Que uma parte dos jovens nem imagina o que é aquilo. Aliás, alguns chegaram a usar aquele maior, com outras polegadas. Um disquete, não, mas é que eu sou moderno, Cortel. Eu não uso mais disquete, eu uso pendrive. Eu vou te contar uma coisa. O aluno que está agora na faculdade não usa pendrive e não conhece. Por quê? Porque os novos aparelhos não têm entrada para pendrive. Você tem um tablet, ele não tem como colocar o pendrive. Só usa pendrive quem é mais idoso. E teve gente que nem começou a usar ainda. Outro dia eu estava numa palestra no estado de São Paulo, numa palestra para professoras, no meio da palestra veio aqui uma professora e falou assim: você tem pendrive? Eu falei: já tive, mas o médico tratou. Ela nem tinha entrado ainda nesse polo, já imaginou. Quem diria? Se ela não conheceu a internet mudou o mundo. É impossível o atentado às Torres Gêmeas em Nova York em 2001 sem a internet. Comunicação veloz, transferência de dinheiro, planejamento durante anos. Passou pelo correio. Na época norte-americana era detectada a mensagem. Ela garante uma privacidade, menos hoje, mas garantia. A internet mudou o teu modo de fazer compra, de fazer negócio, de fazer estoque, de ir ao médico. A gente não vai mais ao médico como ia antes, a gente não é mais tão leigo. Antes de ir ao médico, o que eu faço? Dou uma gulgada. Não adianta me falar coisa porque eu dei uma olhada antes.
Claro que você não fala no médico pela internet, mas eu não sou tão leigo como eu era. Exemplo, eu gosto muito de carnaval de rua. Aliás, em Londrina eu pulei muito carnaval em clube, mas eu gosto de carnaval de rua e há uns 2 anos eu estava na Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, que tem um carnaval de rua gostoso. Pulei com alegria na terça-feira, quarta-feira de manhã, acordei. Parecia que tinha areia no meu olho, na guarda-veira de cinzas. O que era? Conjuntivite. Claro, deu uma epidemia de conjuntivite no litoral norte de São Paulo. O que eu fiz antes de ir ao oftalmologista? Google. Aí estava lá, tem conjuntivite viral, tem bacteriana, tem dermatite de contato, faz isso, faz aquilo. Quinta-feira eu subi para São Paulo, entrei no consultório do oftalmo, ele olhou para mim e falou assim, o senhor está com conjuntivite? Eu falei, não. Eu falei, é viral ou bacteriana? Ele falou, é viral. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou que se fosse bacteriana, você ia dar com um adensamento gelatinoso próximo à retina. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, eu vou prescrever esse colírio, o senhor use 4 vezes ao dia. Eu falei, doutor, tem clorofenicol nesse colírio? Ele falou, tem. Eu falei, eu sou alérgico a clorofenicol. Ele falou, então vou fazer o seguinte, vou prescrever, o senhor faça compressa com água filtrada 6 vezes ao dia, e em 2 delas, apenas 2, coloque também algumas gotinhas de água boricada. Eu falei, doutor, e se for bacteriano? Ele falou, por quê? O senhor sabe que o uso do bóreo, né, que é a base da água boricada, é controverso na questão de bacteriana. Ele quase me xingou. Claro que ele não me xingou, mas ele pensou. Insisto, é óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo. O que significa que a internet mudou o modo de viajar. Há 20 anos, se você decidisse aproveitar o feriado de Corpus Christi, onde você ia olhar para saber onde ir? Dia 4 horas, que tinha sido impresso em novembro, e você ia olhar agora. Hoje, você entra, nem no site do hotel só você entra, porque não é confiável. Você entra no blog de quem já foi, que diz o café é bom, não é, tem barata, não tem. Aquela foto que você viu do coqueiro na imagem é o coqueiro, só tem um. Claro. Você diz, ué, isso com o mundo muda? Por exemplo, o Seno não conheceu iPad, iPhone, iPod, não conheceu tablet, não conheceu injeção eletrônica, não conheceu GPS. Se alguém dissesse a você há 20 anos que alguém ia falar com você enquanto você dirigia e que ia dizendo para você o caminho que você tem que seguir e que uma voz ia ao teu lado te sugerindo o caminho, você ia achar só se levasse a sogra. Já pensou? Você diz, ué, Cortella, tudo isso eu sei, tá bom. Agora, quase 9h15 dessa noite, lembrando que eu vou até 9h55. Pergunto eu, você sabe, e que providência nós tomamos? Será que a gente às vezes não gruda e sabe que você tem 2 possibilidades? Mudar ou correr. Correr ou desistir. Coragem, inclusive, para alterar o modo de fazer, de pensar. Você não conheceu algo que você não tinha há 10 anos. Na Copa de 2004, sabe que você não tinha DVD. 2002, na Copa de 2002 você não tinha DVD, em 2004 você não tinha aparelho de DVD. Aliás, não tinha DVD no Brasil em 2002, se você comprasse era importado. Em 2003 chegou aqui a R$1.500. 2004, há 20 anos, isto é, há 10 anos, não há 20 anos. Há 10 anos, em 2004, chegou por 1.500, depois ele passou 900, 500, 100. Quanto vale hoje o aparelho DVD? Nada, você assina uma revista, ganha um aparelho DVD. Vai, compra um gás de banana, outro aparelho DVD. E há 10 anos ele não usava. Há 5 anos, desse auditório, se o Marinho dissesse assim, a CBN vai sortear ao final um aparelho DVD, ficava todo mundo. Hoje, se ele falar isso, não fica um. Vale mais um livro de um aparelho DVD. Aliás, onde a gente assistia filme há 10 anos? Videocassete. Vou contar uma coisa que você que é jovem não vai acreditar. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Veio do Paraguai, da garantia do seu idiota. Era um Sharp de 2 cabeças. Agora eu vou te contar uma coisa. Você tem DVD há 10 anos e a maior parte ainda não sabe usar. Você quer assistir um filme no domingo, sabe o que você faz? Chama o teu piado e diz assim, arruma essa porcaria dele. Ele vai lá e arruma e faz com você uma coisa cruel.
ele vai embora antes que acabe. E na hora que termina, você fica olhando, pensando assim, como é que será que faz isso? Será que tem que rebobinar? Tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou o fim da vida. Se você guardou o ticket laminado, né, nós vamos fazer outro tipo de oração. Guarda o que eu vou dizer. Você não fica velho porque você usou videocassete, mas você deixou a cabeça, a prática, a percepção lá. Um dos meus livros, como eu lembrei antes, se chama Não Nascemos Prontos. Aliás, ele é baseado numa frase que circula por aí, que é uma frase um pouco tola, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2014, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova. Eu não nasci pronto e vim me gastando. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. Eu sou o mais novo, Cortella. Não sou inédito. Que é muito do que eu sou, cruz da minha história. Mas eu não sou como eu era. Eu não sou mais aquele que veio a Londrina, exato, um ano, embora eu tenha vindo há 2 meses em função do aniversário da Folha de Londrina. Vocês imaginem, eu não sou aquele que veio aqui em maio do ano passado. Eu sou uma parte daquele, mas muita coisa eu vivi, eu alterei. Aliás, nessa hora vale um grande pensador, Albert Einstein dizia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. No mundo de mudança, não nascemos prontos, claro. Aliás, quem faz o prefácio do livro, como eu disse antes, é o André, meu filho que tem mais idade. E ele, o André, hoje tem 36, mas um dia, quando ele tinha 18 anos de idade, ele estava em casa, fechado no quarto dele em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu, filho italiano, estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Até sertanejo universitário, embora eu tenha uma esperança que é que ele se forme. Mas ainda assim, eu via ópera, o André ouvia rap, e quem gosta de ópera aqui sabe que a gente ouve ópera um pouquinho mais alto. Ele saiu do quarto dele injuriado. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Saiu do quarto dele injuriado para me dar uma bronca por causa da altura da música. Hoje ele gosta, na época não, mas ele veio lá. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini maravilhosa, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido. Eu até dou risada porque tem gente que conhece a área na igreja, na cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças. E ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento, que a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música, a família escolhe para pôr no casamento na hora da cerimônia. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa num centro cirúrgico, num tribunal, num fogão, numa churrasqueira, no volante de um carro, é um risco imenso. Olha só. E eu estava ouvindo o Mio Babino Caro. Aliás, quer ver, ó, você conhece. Tem gente aqui que talvez tenha até colocado no próprio casamento. E é interessante porque a música, obviamente, não se aplica, né, a essa condição. Deixa eu ver se eu tenho. Ela ajuda, é gostosa, belíssima a música, viu? Vou puxar aqui, ó. Vamos ver se ela aparece. 1, 2, 3. Não, ainda não. Mas ela virá. Vamos ver onde está, quer ver? Ó, meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Ela está cantando, minha família chora na igreja. Eu aqui na beira da Porta Rossa, na Florença, ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato. Ela se mata. E a família põe na casamento, deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap, ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, abaixa isso, pai, isso é música.
Eu falei, André, meu filho, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou a tua cabeça para aquele que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que ele pode fazer as coisas como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que a única maneira de fazer as coisas é como ela já é na tua vida. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. E eu falei, André, eu estou ficando louco e você está ficando velho. Atenção, não confunda idoso com velho. Idosa é uma pessoa que tem bastante idade, velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais mudar. Idosa é uma pessoa de 70, 75, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 20 anos de idade, 30, 40, 60, 70. Tem menino de 15 anos de idade que já está velho. Cheio de certeza, acha que já sabe, não muda o modo de pensar, de fazer, acha que já está pronto. E tem gente de 70 anos que não envelheceu. Por isso, a questão não é ter, como eu disse, assistido o Jetson. É ter deixado a cabeça lá. E algumas pessoas ancoram nesse tempo que agora estão e não são capazes de mudar o que precisam mudar. Porque mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Mudar exige coragem de mudança e humildade. E no mundo como o nosso, em que há uma rapidez nas relações, uma das coisas que a gente mais tem é o contrário da humildade, que é a arrogância. A arrogância. Humildade. Cuidado. Não confunda humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa, que se enfraquece, que se humilha. É diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade não é subserviência. Humildade é o inverso da arrogância. Conhece gente arrogante? Gente arrogante acha que já sabe, que já conhece. Você tem gente arrogante com qualquer idade. A pior coisa é trabalhar com um arrogante. Numa discussão, o arrogante não ouve o que você está dizendo. Ele fica só esperando você parar de falar para ele continuar falando. Aliás, enquanto você fala, ele nem presta atenção, porque ele fica pensando o que ele vai falar quando for a vez dele falar de novo. Cuidado. Gente arrogante fica o tempo todo prisioneira do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Como é que chama essa música? A praça. Quem que é o compositor da música? Não é Chico não, Chico faz a banda que passa na praça. Quem compôs a música A Praça? Carlos Imperial, nada como um homem com mais idade, Carlos Imperial. Olha só, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. Aliás, o primeiro empresário do Roberto Carlos, Carlos Imperial, que teve como um dos seus secretários Wilson Simonal, que gravou músicas compostas pelo Imperial. Mamãe Passou Açúcar em Mim, Meu Limão, Meu Limoeiro, coisas belíssimas. Pois bem, cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. No mundo de mudança, ficar prisioneiro do mesmo é um risco. Inclusive, existe no antigo Orkut. Antigo Orkut. O Orkut foi fundado em 2004, no mesmo ano que o Facebook. Você já imaginou aí, ó? Existe no antigo Orkut uma comunidade chamada, e eu gosto dela, Eu Tenho Medo do Mesmo. Aliás, ela é baseada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores, não sei se vocês já viram, que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou? Você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro, te esperando, pronto para te espelhar. Algumas pessoas tinham que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Velho é aquele que tem o mesmo dentro de si. Atenção, no mundo de mudança, você não tem que mudar todas as coisas o tempo todo, só o que tem que ser mudado. Quer ver um exemplo? Eu, Cortella, estou falando aqui desde as 20 horas e 20 minutos, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha, aula expositiva. Num lugar lotado de gente, sem jogar PowerPoint Data Show, e as pessoas, mesmo que estão em pé,
ou quem não está sentado tão confortavelmente. Até o momento, ninguém saiu. Inclusive porque eu não conseguiria, porque estava... Mas ainda assim, as pessoas permanecem. Se eu estou fazendo uma coisa velha, que é a luz positiva, não. Uma coisa que é antiga. Eu ensino filosofia. Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, são antigos, não são velhos. Catulo da Paixão Cearense, a obra de Mozart, o pensamento de Lutero, as reflexões dentro do cristianismo, a base de Siddhartha Gautama, são coisas que são antigas, mas não são velhas. Afinal de contas, uma coisa perigosa no mundo miogizado é a suposição que a gente tem que mudar tudo o tempo todo. Não. Por exemplo, você não vai jantar hoje à noite em Londrina na hora que sair daqui, porque na porta do restaurante está escrito assim: temos os melhores fornos micro-ondas de Londrina. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. Porque o fogão a lenha é para nós uma coisa que é antiga, mas não é velha. A possibilidade de uma convivência que seja mais frutífera, a capacidade de valorizar o contato com as crianças, isso é uma coisa que é antiga, mas não é velha. O que tem que ser mudado? O que está ultrapassado? No negócio, na vida, na comunicação. Por exemplo, não quero parecer arrogante, mas eu não estou usando nenhuma tecnologia, exceto o microfone, claro, porque eu estou usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é sustentado à base de proteína, carboidrato e açúcar, tem 3 milhões de anos de uso, e foi ele que inventou isso tudo. Eu não sou avesso à tecnologia, seria uma tolice, mas minhas aulas na universidade são dispositivos. Eu uso tecnologia para quê? Para o blog, para a comunicação de texto, para a partilha de ideia, para que a gente possa permutar a reflexão. Mas a aula em si, ela não se submete à ideia de eletrificação. Por quê? Porque uma parte das mídias hoje, ela é distrativa. Há pessoas aqui neste ambiente que são professores e professoras. Essa semana está saindo um livro meu da Cortez, que interessa a quem é mais da nossa área, que se chama Educação, Escola e Docência, em que eu falo do uso de tecnologias no nosso dia a dia, que é importante na área escolar, mas, cuidado, porque uma parte das novas tecnologias, como eu disse, ela é distrativa. Isto é, você projeta e lê, as pessoas não guardam nada. Quando você vai usando ou a lousa, ou até o que eu estou fazendo agora, que é a tua reflexão, eu tenho certeza, você sairá com algumas ideias aqui, que não havendo imagem, você precisa fazer um esforço mental de compreensão, de absorção. É claro que a gente tem que ter computadores no trabalho pedagógico também, mas eles não podem ser exclusivos à medida em que uma parte das novas tecnologias distrai. E ao distrair, tira a capacidade de compreensão. Cuidado, os computadores não substituem as outras atividades que a gente tem. Nem a aula, nem o rádio. Ontem foi aniversário da primeira emissão de rádio da história. Guilherme Marconi fez a primeira emissão de rádio no dia 12, 13, 14, 15 é hoje, né? 14 de maio de 1897. Foi a primeira emissão de rádio. Pois bem, eu fui criado em Londrina, uma boa parte da minha formação na infância sem TV. Não existia televisão. Quem aqui tem mais idade se lembra que a TV apareceu em Londrina nos anos 1960. Acho que 64, para ser mais exato, ou 63. Não tinha TV, a gente ouvia rádio. Quando a TV apareceu, o que se falou sobre o rádio? Vai sumir. Quando a internet veio, disse que vai desaparecer a TV. E não é assim, as coisas são concomitantes. Quer ver um exemplo? Nunca se ouviu tanto rádio quanto se ouve hoje. Aliás, nas grandes cidades, entre elas aquela que eu moro, as pessoas ficam mais tempo ouvindo rádio do que assistindo televisão, por causa do trânsito. Horas e horas em São Paulo, no rádio, ouvindo CBN. Ou não. Olha só. Quem diria? Até em Londrina, que é uma cidade menor, você ouve bastante rádio. São Paulo, que é a cidade menor, para vocês terem uma ideia, a maluquice é tamanha que quando, há 20 e poucos anos, se decidiu criar uma rádio só de notícia, que era a CBN, se dizia, quem é que vai ouvir isso?
É porque não era só uma rádio. Era algo necessário ao nosso cotidiano. É você se informar enquanto está em deslocamento. E agora em São Paulo tem rádio só de trânsito. 24 horas falando de trânsito. Quem já ouviu, parece doença. Que é o tempo todo assim, não vá por aqui, sai dali, escapa de lá, helicóptero em cima, papapá, tal lugar está tal coisa. Você fica o tempo todo em estado de guerra, dentro do carro. Houve uma época que a gente ouvia mais música. Hoje a gente se informa, ouve também às vezes música, tem programas variados. É muito mais do que um mero momento. E por que eu digo isso? Porque mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Nesta hora o arrogante é um perigo, porque ele acha que já está pronto. É preciso lembrar algo que é decisivo: não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro, nem para pessoas, nem para empresas, nem para países, nem para time de futebol. Quem diria? Você já imaginou? Eu estava sendo fotografado aqui agora. Qual era o símbolo de máquina fotográfica até há 10 anos? Kodak. Está quebrando. Aliás, vou lembrar uma coisa: quem aqui já passou pela Via Dutra em São Paulo, às vezes você era criança, passava lá de São José dos Campos e teu pai falava: aqui é a fábrica da Kodak. A Kodak inventou a câmera digital. Foi ela que inventou. E não usou literalmente para não queimar o filme. Patenteou, dançou. Porque aconteceu com ela uma coisa perigosa. Continuou fazendo o que se fazia. E não ultrapassou a si mesmo. Ou você supera você mesmo, ou você é ultrapassado. Uma diferença. Há 30 anos, ser ultrapassado era apenas ser passado para trás. Aí você acelerava e alcançava. Hoje, ser ultrapassado é ser jogado fora da estrada. E para voltar para a estrada é difícil. Vocês já imaginaram? Durante séculos, nós estamos numa escola aqui no Marista, durante séculos a humanidade sonhou em fazer cópia de papel, de documento a seco. Até há 20 anos a gente usava cópia úmida ainda. Sem usar o mimeógrafo. Alguns usaram aqui a tinta ou a álcool. Aquela delícia que você ia girando. Alguns viciaram. Ia até o lixinho da secretaria para cheirar. Você já pensou? Quem diria? Na metade do século XX, uma empresa norte-americana inventou a cópia a seco. Pegou a palavra seco em grego arcaico, que é xeros, tirou o S e pôs um X. E criou a xerox. Tem X que dá certo, outros não. Veio lá e criou. Olha que coisa interessante. Se tornou uma potência mundial. Está resvalando. Por quê? Não ultrapassou a si mesma. Isto é, acomodou-se em relação ao sucesso que tinha. E isso é um perigo. Quer ver um exemplo concreto? O sonho de qualquer empresa é ela virar sinônimo da coisa. A marca virar sinônimo da coisa. Gillette, Bic, Durex, Nescau, Mods, tudo. Até cerveja que virou sinônimo. Que coisa. Mas o sonho de uma empresa, sabe qual é? Que o nome dela vire verbo. E quando ela vira verbo, é sinônimo que ela entrou na vida do dia a dia. Dá uma googada nisso aqui para mim. Google esse nome. Xeroca esse material para mim. Aliás, criou até um verbo pornográfico. Dá para dar uma xerocada. Você já imaginou? Pois bem, não há lugar marcado no futuro. Nem para empresas, nem para pessoas, nem para futebol. Quem diria que o nosso Tubarão ia vencer? Quem diria que o meu Santos, que além do Londrina trouxe para o Santos, ia perder para o Ituano? Quem diria que o Palmeiras iria 2 vezes para a segundona? Porque o Fluminense não foi a terceira em sequência, quase por conta de uma manobra. Que o Vasco ia descer de novo? Não há lugar marcado no futuro? Quem diria? Você diz, mas não, o futebol mudou. Se você ouve o Sistema Globo de rádio, às vezes você ouve a Globo e às vezes a CBN anunciarem algo que é importante. Há 30 anos, numa partida de futebol, um jogador corria em média 6 quilômetros. A distância média que o jogador corria durante uma partida era de 6 quilômetros. Hoje é de 13 quilômetros.
Em 30 anos, mais do que dobrou a distância a ser percorrida durante um jogo. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E passou de 6 para 13. O que mudou? A velocidade, a estratégia, a tática, até no futebol. Digo de novo, mais do que dobrou. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e, exceto no São Paulo, não mudou o número de homens em campo. E se você observa, a alteração ela foi significativa. O que eu quero dizer com isso? Cautela com acomodação. Venho lembrar, isso vale na família, no casamento, no negócio, na escola, na vida. Aliás, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Quero, inclusive, trazer à tona algo que você, sem dúvida, sabe bem. O que é que impede, às vezes, que você e eu nos acomodemos a pessoa que não pensa como eu? Ou quando eu sou capaz de não pensar sempre do mesmo modo. Exemplo. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não inova, não cresce, não avança, só repete. Aliás, claro que você não pode ser alguém que só tem dúvida, mas alguém que não tem dúvida fica onde estava. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Eu, Cortella, tenho que ter dúvida. Será que eu estou ensinando direito? Será que esse livro meu está ficando melhor ou repetitivo? Será que eu estou sendo capaz de ter uma ação dentro da política que seja mais eficiente? Dúvida. Cautela com gente que não tem dúvida. Claro que nós temos a ver com isso, nós professores e professoras, porque nós traumatizamos vocês na escola com a dúvida. Parecia feio ter dúvida. Quer ver um exemplo? Sou eu um professor de física, estou ensinando Isaac Newton. Aí eu digo, atenção classe. Disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e da razão inversa do quadrado da distância entre elas. Alguma dúvida? Minha classe ficava em estado de tensão, imaginando que aquilo era um horror. De vez em quando algum colega levantava a mão para fazer pergunta e o resto dava risada. Qual é o nome que a gente dá na escola ao dicionário? Pai dos burros, você quer coisa mais tonta? Burro não é quem vai ao dicionário, é quem não vai. Porque quem vai ao dicionário melhora, quem não vai fica onde estava. A gente tem uma cultura da certeza sem movimento, que é um perigo. Olha só, quem diria? Aliás, vou dizer outra coisa. Cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você ou te respeita, discorda de você quando é necessário. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorda, mas alguém que só concorda te deixa estacionado. Por isso, valorize quem não pensa como você, que a pessoa pode estar te ajudando a criar uma oportunidade de melhoria. Evidente? Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, porque ela discorda de você. Porque ela gosta de você. Gente que você não gosta, não respeita, você não está nem aí. Se você gosta de mim, eu falo, se eu estou pensando em comprar um carro, você fala, você está louco, Cortella, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosta, por isso que eu estou falando. Agora, se você não está nem aí, ou está pensando em comprar o carro, compra sim, movimento do mercado. Cuidado com gente que concorda o tempo todo. Num casal, por exemplo, de qualquer natureza, se não há discordância em relação a algumas coisas, é sinal de um modo monótono de existência. Insisto, claro que você não pode ficar discordando o tempo todo, mas valorize. Atenção, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição fraca fragiliza um governo. Eu fui governo da cidade de São Paulo, aliás, acho que eu fui o primeiro e único até agora, pé vermelho, que foi secretário de Educação na capital paulista. E é interessante porque tinha uma oposição forte ao governo que eu estava, que ajudava demais a melhorar o governo que eu estava. Por quê? Porque ela se opunha. Uma oposição séria faz um governo ficar melhor. Fraquejou a oposição, o governo fraqueja também. Começa a fazer bobagem. Aliás, tinha um vereador da oposição que hoje é deputado federal. Nós somos até amigos, ele é médico. E uma coisa curiosa é que ele era o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores de São Paulo. E ele infernizava a minha vida. Mas ele melhorou demais do que eu fazia, mas ele me infernizava, porque toda semana ele me convocava para depor e eu tinha que ir. E ia. Eu cheguei um dia a perder a paciência, embora eu seja grato a ele hoje, eu um dia perdi a paciência, eu virei para ele e ele falou assim, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode dar o nome de gente viva. Eu falei, então.
você olha uma oposição fraca te fragiliza. Um adversário fraco te enfraquece. Preste atenção em quem não concorda com você. Por isso eu quero aproveitar esses 16 minutos de desespero, você tem até 21h55, para pensar alguma coisa. Aliás, você nem notou, mas eu já estou falando há mais de 1h05 e você não percebeu, porque você estava dormindo. Mas olha que coisa, quando você olha no mundo de mudança, sabe que eu já sei dar aula até certo ponto. Eu preciso criar pontos com essa realidade que aí está. Enquanto se observa, vale demais. Eu tenho que prestar atenção em quem não pensa como eu. Mudar é complicado, sem dúvida, mas acomodar é perecer. Eu conto no livro Qual é a Bola, uma coisa que algumas pessoas aqui que já leram não sabem. Eu tenho um colega na PUC São Paulo que a gente se detesta há mais de 30 anos. 30 anos e mais a gente se detesta. Tudo que eu escrevo ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Eu escrevo um artigo no jornal e cai matando. 30 anos ou mais que a gente se detesta. Toda semana a gente almoça, conversa. Eu preciso dele, precisa de mim. Ele faz comigo uma coisa ótima, ele não gosta de mim. Mas ele me respeita. Aliás, você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha, você tem que respeitá-las. Gostar é um passo adicional. Respeito é outra coisa. Nem na família você gosta de todo mundo. Então é outra coisa. Aliás, como dizia o Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos. Por isso, o respeito é diferente de outra coisa. Eu não gosto dele, mas eu respeito. Ele não é da minha área. Se o Amarildo pede aqui alguma sugestão do nome para esse ciclo da CBN, eu indico a ele. Essa pessoa, porque se ele crescer, a minha universidade cresce e eu cresço junto. Mas eu não gosto dele. 30 anos que a gente se detesta. Eu pus isso no livro Qual é a Tua Obra. Aliás, eu lancei o livro num sábado, na segunda-feira eu fui para a universidade com o livro debaixo do braço. E de propósito, claro, para ser ao lado dele. Falei, e aí, viu o livro novo? Ele falou, vi, não gostei. Eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, isso eu até gostei. O que você não gostou? Ele falou, aquela reflexão que você faz sobre moral e ética, eu achei fraca. Eu falei, você é inveja tua. O que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler. Ele me ajuda a ter a oportunidade de mudar o que eu tenho que mudar. Para isso eu tenho que ter coragem de mudança e humildade para perceber. Não posso ser arrogante. Nesse sentido, claro, vale demais essa percepção. Por isso, cautela. Mudar é complicado. É tão complicado que, quer ver, tem gente nesse auditório, aqui ó, em cima, que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Viaja, fica sozinho numa cama larga, dorme daquele lado. Encolhido, como se tivesse uma multidão do outro lado. Tem gente aqui nesse auditório que senta no mesmo lugar, à mesa, em casa, para comer há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa, senta onde você está habituado a sentar, você nem come direito aquele dia. Está acostumado a comer olhando para uma parede e aparece um espaço aberto. Não tem lugar marcado aqui nesse auditório, aliás, cada um sentou onde pôde. Se você voltasse para cá amanhã de manhã, se desse, você ia sentar onde dá agora, se você estiver numa poltrona. Se você chegar aqui amanhã, se ele estiver vendo que você está sentado agora, você não fala nada, porque você é educada. Mas você pensa, o que ele está fazendo no meu lugar? A gente cria âncora com facilidade. Mudar é complicado, sem dúvida, mas acomodar é perecer. Por isso, o que é no mundo de alteração que a gente precisa ter a capacidade de olhar o passado e separar do passado aquilo que tem que ser protegido, cuidado, levado adiante e aquilo que tem que ser descartado, deixado para trás. Tem muita coisa que a gente leva para frente. Por exemplo, tem gente que nesse auditório que lida com o comércio. O que o comércio tem que trazer do passado? O atendimento personalizado ao cliente, a conversa, a atenção. O que tem que deixar para trás? O modo de gestão de estoque, a maneira de fazer o levantamento, a maneira de organização dos preços, o sistema de financiamento. Hoje, quanto mais tecnologia você tem na área de serviço, mais o proprietário ganha tempo para coisas que são mais importantes, o relacionamento, a visita. A mesma coisa na área de educação, a mesma coisa na área da medicina, a mesma coisa, ou seja, tem coisa que eu altero, mas tem coisa que eu, por exemplo, quando vou a um médico, a uma consulta, eu quero que ele disponha de uma tecnologia avançada
mas eu quero que ele também seja capaz de me tocar no sentido de ter comigo uma relação de sensibilidade, de fazer um levantamento, uma anamnese muito mais completa em relação àquilo que eu estou, as minhas queixas. Desse ponto de vista, são coisas que, mas eu não consigo mais fazer hoje uma consulta que demore 1h30. Claro, porque a gente tem toda uma sistemática no campo de financiamento da área de saúde que obriga a rapidez. Consulta-me hoje, vida-me hoje, pesquisa-me hoje. Claro, nesta hora nós temos que olhar aquilo que veio do passado, o que tem que ser protegido e guardar, e outros em descarta. Nesta hora também quero aproveitar esses teus 10 minutos finais para pensar um pouco exatamente nessa direção. Quem é que faz você e eu não perdermos a oportunidade? Uma decisão interna, que é a coragem, a atitude da humildade, mas acima de tudo, a possibilidade de não deixar de ter coragem. Coragem, repito desde o começo, não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. E olha que mudar exige coragem. Se você imaginar, a coragem é um enfrentamento do medo. Por exemplo, tem gente nessa sala que tem medo de cachorro, ou seja, todo mundo que for inteligente. Alguns enfrentam, isso é coragem. Você tem medo de avião? Ainda bem, gente inteligente tem medo de avião. O Osíris Silva, que inventou a Embraer, um paulista nascido em Bauru, Osíris Silva tem uma frase que é decisiva, ele diz: há 2 tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Medo não é você não fazer, não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação. Medo é estado de alerta. Por exemplo, tem gente que se eu chamar para vir aqui agora ao palco, eu não vou fazê-lo. Mas se eu chamar, ela entra em pânico. Porque ela não pode ver, e se eu entregar o microfone, ela larga. Isso é pânico. Medo é uma coisa de inteligência. Será que eu tenho medo antes de fazer uma palestra? É evidente. Eu tenho que olhar quem é o público, preparar a percepção, não ser agressivo. Ontem eu estava em Maringá e tive de falar com alegria sobre o Campeonato Paranaense. Com cautela. Passei rápido. Porque eu não podia dizer que não torcia para o Londrina, mas eu passei rápido. Por quê? Porque eu tenho que saber onde eu estou. Eu estava em Cascavel com o pessoal da CBN na terça-feira. A brincadeira que eu fiz lá foi em cima de quem? Do Grêmio. Por quê? Porque a maior parte dos moradores de Cascavel torce para times do Rio Grande. Portanto, você tem que... Eu tenho medo. Vou eu e falo. Cautela. Evidente. Precisa mesmo. Será que eu tenho medo de ficar ultrapassado? Lógico, eu tenho que ter coragem para enfrentar. Repito, eu sou professor há 40 anos. Será que eu já saí da aula? Até certo ponto. Por exemplo, eu falava há alguns anos em Just in Time. Meu aluno fala em Justin Bieber. Mudou o Justin. Vou contar uma coisa que quem é da área de educação escolar aqui entende bem. Por exemplo, eu fui alfabetizado aqui em Londrina pela dona Mercedes, no grupo escolar da Gucimas. Eu, a Cleide, não sei se a Lucy também foi dona Mercedes e outros, foi mesmo. Pois bem, não tinha televisão quando eu era criança em Londrina, portanto, quem era a pessoa mais interessante para mim no dia a dia? Dona Mercedes. Por quê? Porque ela sabia o que eu não sabia. Ela sabia nome de rio, nome de cidade, onde ficava tal montanha. E a gente ia para a escola de manhã numa alegria danada. Porque ela, para nós, uma fonte de inspiração. Não havia televisão, o cinema era uma coisa mais rara para nós. E a gente ia com uma alegria imensa. Hoje, as informações, se forem desse tipo que eu falei agora, elas são obtidas na hora, em qualquer ferramenta. Ou eu crio como docente outra coisa, eu fico ultrapassado. Por exemplo, o aluno que entrou esse ano em Londrina, no ensino fundamental, com 6 anos de idade, teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu irmão, antes de pôr o pé na sala de aula para ser formalmente alfabetizado por nós, já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Vou dizer de novo, tá? Teu sobrinho, teu filho, teu neto, que entrou esse ano em Londrina, em fevereiro, com 6 anos de idade, para ser formalmente alfabetizado, antes de pôr o pezinho na sala de aula, já tinha visto 5.000 horas de televisão. Ele viu Discovery Channel, ele viu National Geographic, ele viu Globo Repórter, ele viu novela, ele viu um filme de violência,
ele viu o horário eleitoral, ele viu o debate, ele viu o CPI, ele viu a ação penal 470 na TV, ele viu o programa de auditório, ele viu o filme pornográfico, ele viu o Big Brother Brasil altamente pedagógico, ele assistiu discussão, ele viu propaganda, ele viu cena do atentado às Torres Gêmeas que ele não tinha nascido, ele viu a imagem do tsunami na Ásia em 2004, ele viu cena da ocupação do Iraque, ele viu o jogo do Palmeiras, todo tipo de horror que você pode imaginar, ele assistiu. Aí ele sentou no primeiro dia de aula lá no fundo, depois de ter assistido 5.000 horas de televisão, e eu, o especialista, começa a aula dizendo para alguém que já assistiu 5.000 horas de TV, eu começo a aula dizendo: a pata nada. A pata nada. Quase que eles levantam e falam: leve-me ao seu líder. Avatar. Você já imaginou? Cuidado! Às vezes você está dizendo para o teu filho, para o teu cliente, para o teu chefe, para o cidadão: a pata nada. Por isso, para ir fechando, dá oportunidade ao êxito. Fala, como fechar? Nós não vamos debater? Nós somos muitos. Mas às vezes você quer conversar alguma coisa, quando eu terminar, eu estarei no salão aqui embaixo, às vezes você quer falar alguma coisa, faremos, mas queria lembrar algo. Oportunidade, eu não sei se sabem, é uma palavra que vem do nome de um vento. Os latinos, na antiguidade, gostavam muito de dar nomes aos ventos. E o vento que eles mais apreciavam era o vento que levava o navio em direção ao porto, que era o vento favorável. Porque o que é um porto ou uma porta? É uma saída. Esta sala está lotada, mas ela tem várias saídas. Se a gente ficar sem saída, ficaríamos isolados. Eu sou filho de italiano, quem é sabe, isola. Italiano é ilha. Nós ficaríamos ilhados aqui. É o porto ou a porta que nos dá a saída. Saída para o negócio, saída para a mentalidade, saída no tempo. Por isso, os latinos usavam a expressão que era o vento que levava o navio em direção ao porto. E esse vento era chamado em latim de ob portus. Ob portus, que leva ao porto. Daí veio a palavra oportuno. E veio também a palavra oportunidade. O que é oportunidade? É o vento favorável. E como sabe o bom navegador não espera o vento, ele vai buscar. O bom navegador vai atrás. Em vez de usar Zeca Pagodinho como sua trilha sonora, que é bom demais por lazer, por churrasco, mas que é ruim para a vida em geral, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. A trilha a ser usada é de um grande paraibano que viveu no Rio, hoje mora em São Paulo, que é o Geraldo Vandré, quando ele cantava Quem Sabe Faz a Hora, não espera acontecer. Isto é, antecipar, em vez de aguardar, para não envelhecer, para ficar idoso sem ficar velho, na vida, na família, no negócio, na cidade. Mas acima de tudo, olha que coisa boa, dá oportunidade ao êxito. O vento oportuno é aquele que nos leva em direção à saída. Como é que é a saída em grego arcaico? Você que estudou grego arcaico. Vocês sabem, é até nome de livro bíblico. Êxodo é saída em grego arcaico. Por isso, dá oportunidade ao êxodo. O que é o êxodo? É a saída. Que gerou qual palavra em inglês, em português, em latim? Exit, que tem um duplo sentido, que é saída e sucesso. Porque o sucesso é achar uma alternativa. O sucesso é não ficar recluso. O sucesso é não ficar refém do mesmo. Einstein, de novo, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, quando alguém pede um autógrafo para mim no livro Não Nascemos Prontos, eu escrevo nele audácia, que é uma virtude. O que é uma pessoa audaciosa? É aquela que estuda, avalia, planeja e vai. Isso é audácia. Não confunda audácia com aventura. O aventureiro é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. A audácia é diferente de aventura. Pense num brasileiro audacioso. A CBN já o trouxe. A Mirklink. Todo ano ele pega o barquinho dele, o Paraty 2, se manda lá para o Polo Sul e volta vivo. Tem medo? É claro. Estuda, avalia, mas tem coragem e vai. Pense num brasileiro aventureiro. Infelizmente, um conterrâneo nosso, aquele padre paranaense do Que pena. Morreu com 2 aparelhos de GPS sem bateria.
Falaram para ele, padre, não vá que vai bater um vento em Antonina amanhã. Ele disse a frase pior, que é: pode deixar o senhor que eu faço. Aliás, ele falou uma coisa pior. Ele disse: eu não tenho medo. Deus falou comigo e disse que eu posso ir. Eu sou da área também de ciência da religião. Na minha área a gente diz que enquanto você está falando com Deus, você está na área da teologia. Quando você acha que ele responde diretamente, é psiquiatria. O número de vezes que Deus falou com alguém pessoalmente não foi tão grande na história. E talvez não viesse ocupado um padre com um monte de balão no corpo. Por isso, agora nesses teus 2 minutos finais, antes de 21h55, eu queria lembrar algo que é decisivo. Primeiro, vaca não dá leite. Segundo, se a coragem e humildade. Mudar o que tem que ser mudado, nós não nascemos prontos. Terceiro, dá oportunidade ao êxito. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Por último, eu quero citar aqui um grande pensador britânico, é a última coisa que digo, agradecendo a CBN, parceiro, em relação a essa grande noite, para mim, memorável, no sentido mais amplo da palavra. Queria trazer aqui um grande homem que eu gosto, que é Beda, um grande britânico do século VIII, que os católicos, ortodoxos e anglicanos chamam de São Beda. São Beda, um homem que inclusive escreveu sobre paciência. Quero pedir inclusive que na hora de sair, logo após o sorteio, ou quem sair antes, a gente saia com uma certa calma, e quem está sentado nos corredores que o faça com uma certa calma, certo? De maneira que nós sejamos todos audaciosos e chegamos todos vivos à parte de baixo, sem aventura. Pois bem, o que disse Beda, queria que vocês guardassem isso, por favor, como mensagem possível. São Beda disse: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são as 3 grandes trilhas para uma vida decente e com sucesso: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Com coragem, audácia, paciência, mas acima de tudo, espero que guardem essa ideia com aquele que é o segredo da vida: vaca não dá leite. Obrigado.